que em Romanos, né, capítulo 8, versículo 13, eu volto a falar. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, as Escrituras, ela menciona do início ao fim. Olha o que fala em Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores, frutíferas que obtêm fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então, o que isso significa? Significa que se você plantar uma semente de maçã, ela não vai produzir uma árvore de laranja, filho. Então, quando você falar palavras da carne, você vai causar destruição na sua vida. Você tem que falar: meus filhos são prósperos, meus filhos vão bem na escola, meus filhos têm saúde. Você tem que mudar a sua profetização. Se você não mudar, você não alcança a vitória. Tanto é que você, quando você lê aqui, porque como imagina, agora eu vou falar da alma. Como você imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: come e bebe, mas o teu coração não está contigo. Provérbio, capítulo 23, versículo 7. A sua alma humana é como uma câmera que forma uma imagem. Põe aquela imagem da alma, Márcio. Aí, ó. A sua alma humana é como uma câmera que forma uma imagem daquilo que é focado. Se você focar na sua carne, a sua alta imagem será predominante carnal. Se você focar na natureza de Jesus Cristo e Alcha, no seu espírito, a sua alta imagem, na sua alma, será semelhante a Yahweh. O que foi falado lá em Gênesis? Você foi criado imagem e semelhança de Yahweh. Algumas vezes a gente sempre vai pender ou para a carne ou para o espírito. Você não consegue se manter só no espírito. Você não consegue. Você tem que lutar e você tem que ter essa compreensão, até simplista eu falo, que se você pender sempre para as palavras que vão ser adâmica, né, no sentido palavras da carne, a carne vai te dar visão. Por isso que eu falo, a alma lá no Jardim do Éden foi revestida de carne, filho. São adâmica, palavras provenientes da carne. Você não tinha percepção de visão. Então você tem que pender para o espírito. Você tem que andar em oração. Se você reparar Jesus Cristo e Alcha, quando ele teve aqui 33 anos na Terra, ele só orava, filho, a todo momento. Você sabe por que ele orava a todo momento? Porque ele não poderia pender para a carne. Tanto é que ele está sendo crucificado. Você viu o que ele fala? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ele não sentiu um minuto, um milésimo de raiva em toda a sua vida. Por isso que ele foi um sacrifício único e perfeito. E isso é a forma de amor mais poderosa. Porque ele teve que cumprir, filho, o que o Criador falou lá em Gênesis. O pecado gera morte. Então, quando ele veio buscar você, veio trazer o sacrifício único, ele veio cumprir a própria palavra dele, filho, ele te ama demais. Você sabe por quê? Porque se o verbo tivesse falhado, tudo tinha acabado. Ele tinha decretado a própria morte dele. Então você não está sozinho, filho. Você tem um pai que te ama e não tem palavra humana para descrever esse amor. Eu não estou querendo pregar, porque eu sei que tem pessoas aqui de várias filosofias, mas para quem crê no Criador, como eu creio, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que crê, lembra do que eu estou te falando. Ele te ama, você não está sozinho. Ele jogou tudo para te resgatar. E ele foi vencedor, ele conseguiu. Então você tem que voltar para a percepção antiga que é lá de Gênesis do Jardim do Éden, que é a percepção através do ouvir e não pela percepção da visão. Se você quiser dar só algum recadinho aí, Márcio, que eu vou tomar um copo d'água, filho. Ok, perfeito. Só enfatizando aqui, tá, pessoal? Primeiramente, o provérbio 23, capítulo 23, versículo 7, Provérbios, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, a Bíblia fala exatamente isso, né? Porque como você imagina na sua alma, assim você é.
Você se imagina em sua alma, assim você é. Tá? Então isso é um processo de criação realmente, e é aquilo que o senhor Eduardo falou que é interessantíssimo, né, na verdade, que a realidade ela é para frente, então ela é criada pelo pensamento, depois a palavra, né, e depois o que aconteceu ali já foi. Então, como a Bíblia fala, né, e no princípio, e disse Deus, haja luz. Então primeiro vem primeiro vai surgir a palavra, né? Depois vai surgir a luz. Então é muito interessante isso. Eu vou deixar um recado. Pessoal, eu coloquei o QR Code na tela algumas vezes. Esse conteúdo a gente aborda, inclusive a gente está criando um módulo somente desse conteúdo sobre criar a realidade dentro da cronologia do Apocalipse, tá? Que o senhor Eduardo pediu para eu criar esse módulo. Então, ele já vai ter cinco aulas, mais essa daqui que a gente vai colocar lá também. As outras 5 foram feitas no conteúdo fechado. Então vamos lá. A promessa da serpente e o abrir dos olhos. Em Gênesis capítulo 3, eu vou recapitular, e nessa marcação que eu fiz, você vai ter um entendimento do que nós perdemos, né? Em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 7, a serpente promete abrir os olhos para ser como Iarro, conhecedores do bem e do mal. Após comerem, abriram-se os olhos de ambos, e eles percebem a nudez, ou seja, a consciência imediata passa a ser visual, gotejando, medindo e julgando. Aparência. O fruto é agradável aos olhos. Capítulo 3, versículo 6. O apelo sensorial dominante aqui é ver. E é mencionado nas Escrituras que o fruto era agradável aos olhos para Eva. Antes disso, o Éden é auditivo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, eles ouvem a voz, o som do Senhor Yahweh, que passeava pelo jardim. Presta atenção, porque nesse versículo é mencionado, eles ouvem a voz do Criador, eles não enxergam o Criador. O hebraico gol pode significar voz, som, ruído. O ambiente primordial é descrito como uma presença sonora. A relação com Yahweh é pelos ouvidos. Obedecer no hebraico é shema, e é literalmente ouvir. A ordem não comerás é uma palavra a ser ouvida e guardada. Vista que constrange, verso, voz que chama. A primeira consequência da vista, como eixo, é vergonha. Sou nu, preciso cobrir. Eles não se cobriram? Surge a costura de folha. Uma solução, filho, visual para um problema visual, que antes não tinha. Repara isso. E, em contraste, Yahweh responde chamando. Onde estás? Reinstalando o regime do som, diálogo, aliança e reconvocação. A teologia do ouvir atravessa as escrituras. Andamos por fé, não por vista. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A oração central, presta atenção agora. A oração central de Israel inicia com Shema, ouve. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Novo Testamento apresenta o Logos, palavra, que cria todas as coisas. João, capítulo 1. A revelação bíblica inteira reitera: o som da palavra gera vida. A obsessão pelo olhar tende a nos prender à comparação e ao medo. O que Eva perdeu do ouvir o Criador ao ver comparador? Som, palavra. Cria, vista, classifica. Então, o som, a palavra, ela cria. A vista, ela classifica. Na economia do Éden, Yahweh fala e tudo é. A palavra sustenta, organiza, dá nome, dá lugar e sentido. Agora, vista, por sua natureza, ela congela o instante para medi-lo, comparar, julgar. Ela é magnífica, mas quando vira eixo único, nasce o mundo do contraste. Melhor, pior, bonito, feio, coberto, descoberto. Resultado psicológico espiritual, culpa e vergonha. Sintomas de um coração que mudou o referencial da voz que chama para a imagem que acusa, né? Então, a voz que chama é o Criador. A imagem que acusa é a serpente. A promessa da serpente, conhecimento pelo olhar.
O abrir dos olhos aqui não é ganho de sabedoria divina, é troca de interface do ouvir obediente, Shema, para o olhar autônomo, que tutela e separa. Eva não aprende mais, ela muda de canal. É a consequência, é perder a sintonia. Como sair de uma frequência limpa para um ruído contínuo? Ela saiu de uma frequência que era limpa e ela vai para um ruído, filho, e bem barulhento. Em linguagem, para você ter uma noção do que eu estou te falando, trazendo para a tua metáfora, no modo som, a criatura opera na frequência do verbo, dimensões de sentido e propósito. No modo vista, ela colapsa para a terceira dimensão, material, onde a imagem dita o jogo. Não é que a visão seja má, é que sem o som da palavra, como referencial, a palavra do Criador, a visão se torna-se tirana, filho. A natureza confirma a vida e é estruturada pelo som. Toda a criação ressoa. Abaixo, um panorama de todos os sons pelos animais, ecos e sonares. Morcegos navegam, caçam e mapeiam o mundo pelo ecolocalização, ultrassom. Golfinho usam biosonar para perceber profundidade, distância, textura, veem pelo som. Baleias, seus cantos percorrem vastidões oceânicas, coordenando migração e socialização. Infrassom, comunicação a longa distância. Elefante emite infrassom abaixo da faixa humana, que viajam quilômetros pelo ar e pelo solo, alinhando manada e decisões. Um elefante é capaz de conversar com outro elefante a distância de continentes. Olha isso, filho. Um elefante que estiver aqui no Brasil, ele consegue conversar com um elefante que está na África, filho. Você está vendo o que é o poder do som? Pombos. Há estudos indicando sensibilidade e infrações atmosféricas, que os ajudam na orientação de longo alcance. Predadores e audição espacial. Coruja, orelhas assimétricas, constroem um mapa 3D do som, permitindo capturar presa no escuro total. Isso, sabe por que eu estou citando o som, filho? Para te provar que Adão e Eva não precisavam da visão. Eles tinham, quando você está na sua origem, na sua percepção verdadeira, você é mais eficaz do que enxergando, filho. Tanto é, agora eu vou falar algo que eu passei como experiência, tá? É uma experiência minha, tá? Ninguém é... Antes de eu citar a minha experiência, eu gosto de falar. Não tem profeta, não tem mensageiro. Todos nós somos iguais. Por que todos nós somos iguais? Porque as escrituras falam que abaixo da nuvem não existe nenhum santo, nenhum justo. Então, quando eu fiquei em coma por 4 meses, isso foi... eu tomei um raio, isso é uma experiência minha. Quando eu tive esses 4 meses, se você colocar na conta de Kairos, corresponde a uma experiência de 120 mil anos. Aonde eu estava, eu fiquei 120 mil anos. E o meu corpo no Cronos, ele ficou 4 meses. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro fala que 1000 anos é igual a um dia. 120 dias, 120 mil anos no Kairos. Então, quando eu estive lá, e quando eu andava por lá, eles sempre falavam que eu era cego, que eu estava cego. Porque conforme eu andava com eles, eles tinham que andar comigo, porque eu não tinha a percepção do ouvido. E quando eu fiquei no jardim, por alguns milhares de anos, eu comecei a ter a percepção novamente do ouvir. E aí eu senti o jardim. Por frações de minuto, eu senti todos os barulhos do jardim do Éden, que eu acho que era o jardim que eu estava, e eu conseguia ver o balançar de uma folha, o andar de uma joaninha, eu consegui pelo som. Eu não tinha mais a percepção de visão. Tanto é que quando terminou a experiência lá, que não vem ao caso falar aqui, que não é o assunto, eu perguntei para eles, eu continuo cego? Eles falaram, você voltou a enxergar. E hoje eu entendo isso, que a minha percepção lá tinha voltado a ser pelo som e não pela visão. Então, essa visão que você tanto deposita fé e através da visão, de um diagnóstico, de um problema que você está vivendo,
Eu já te expliquei na ordem da criação, é passado, filho. Não é seu presente momento. Então você não está enfermo, você é curado. Mas desde que você tenha a profetização pelo ouvir. Peixes e ouvido de água. Linha lateral, ouvido interno, percebem vibrações e microturbulência. Cardumes se movem como um corpo único guiado por ondas. Você já reparou, filho, que um cardume de milhares de peixes, nenhum se bate no outro? Você está vendo que o Criador, filho, ele está te mostrando o que é andar pelo som. Ele está te mostrando o que nós fizemos. Nós não. O que Satanás ofereceu para Eva. Essa percepção da vista, né? Répteis, anfíbio, é o chão que fala. Serpentes captam vibrações do solo pelo crânio e mandíbula, ouvem a terra. Sapo sincroniza, acasalamento em coro que funcionam como rede sonora ecológica. Insetos e microsensores de som, gafanhotos e cigarra, tímpanos especializados para cantar e responder. Abelhas dançam e vibram, um mapa do alimento e código vibro-sonoro. Humanos também são acústicos, mas esquecemos de ouvir. Batimentos cardíacos, fala, canto, passo. Nossa espécie organiza afeto e sentido em padrões sonoros. Cantos tribais, salmos e ninar regulam emoções e coesão social. Eu vou te fazer algo aqui e você vai entender por que chega a ser um engano. Por que Satanás... Analisa agora o que eu vou te falar. Se você pegar aqui em Belo Horizonte, eu acho que vai fazer o quê? 2 semanas, semana passada. Como chama o pessoal que veio aqui? Imagina... Dragos? Imagina o Dragos, eu não sei nem falar. Eu nem sei quem são. Mas o que eu quero falar para você, que estava lotado o estádio, e era uma média de R$1.200 a R$300. Lotado, não tinha vaga. O que eu quero te mostrar para você? Você já reparou como que o som nos fascina? E Satanás usa isso como armadilha? Porque ele faz a gente ir para o mundo através do som, e através do som de uma música, não estou falando que música é pecado, mas o som desperta paixões humanas provenientes da carne. Analisa isso. Ele usa sabiamente contra nós mesmos para destruir nós, o que era para nós dominar através do som, hoje é usado para te destruir. Olha que coisa triste. Então, linguagem. Antes de escrevermos imagem, nós ouvimos significado. O bebê ouve o mundo para entrar na linguagem. A visão chega, mas é o som que sela o vínculo. Conclusão do que eu estou te falando. A vida lê o mundo pelo som, onde a visão não alcança. O som conduz. O Éden bíblico não é fábula. Ele descreve um regime de percepção primordial que a própria biologia ecoa. Tomara que você consiga entender de uma linguagem simplista o que eu quis dizer. Seu Eduardo, olha que interessante. Então, a fé, ela é algo que está ligado ao pensamento. Então, é algo que projeta o futuro. O pensamento do quê? A fé é no quê? É na palavra. A fé é na palavra do Criador. Né? E é dito que a gente não deve andar por vista, e sim pela fé, que é o pensamento que cria o futuro, que no caso se torna o presente pela palavra. Muito interessante essa sacada, esse entendimento que o senhor passou nessa live é fantástico. Assim, eu nunca tinha ouvido dessa forma, é sensacional mesmo. Tá? Eu fico feliz, Márcio. Eu fico feliz, filho. E também a gente pensa assim, ó, você vê um quadro, pô, é legal, você tipo, se é um apreciador de arte, o cara até consegue ter ali algumas emoções vendo o quadro, mas de modo geral as pessoas não são sensíveis a uma pintura, assim, da mesma forma que elas são sensíveis a uma música. Olha que interessante. A música toca muito mais. A música, com certeza, ela desperta emoções. E quando Deus fala conosco, ele fala através do pensamento. O Espírito Santo fala no pensamento. Então, muito interessante tudo que foi passado aqui. Impressionante mesmo, riquíssimo conteúdo.